Aleluia. Pão na mão. Vamos louvar ao Senhor com alegria e celebrar ao Senhor, agradecendo a Ele por seus benefícios, por suas obras. Cante bem alto: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Só quem é de Cristo aí dá um glória a Deus bem alto. Então levante a sua voz com alegria, meu irmão, e seja grato ao Senhor. Agradeça a Ele por tudo. Pega a sua voz bem alta e declare: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Cante: eu te agradeço, Deus, por se lembrar pelo teu favor e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Diga pro Senhor: eu te agradeço que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. O Senhor insiste na minha vida. Então levante a sua voz bem alto, meu irmão, e declare: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te... A honra, a glória, cante! A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. As palmas pro Senhor. Agradeça ao Senhor, meu irmão. Ele mudou a nossa história, fez o que ninguém podia fazer. Esse Jesus nos resgatou. Declare: você mudou. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Vamos sentar todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, pessoal. Que bom recebê-los e vamos hoje mais um estudo nosso que vai nos fazer um bem grande, porque a cada semana vamos sendo mais iluminados pela palavra e assim a gente vai sendo liberto, transformado. Como Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, né?
Libertação do coração. Vamos ver isso aqui com bastante atenção. Muitos tiveram contato com o amor de Deus ao longo de suas vidas. Alguns estão há anos frequentando reuniões em igrejas, pensam ter Cristo como Salvador, mas ainda estão servindo ao diabo indiretamente, porém, sem consciência disso. Por isso, ainda falam palavrões, são explosivas, ou sofrem opressões, perdas e dores, pois, de fato, ainda não se libertaram por completo. Jesus alertou: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Vamos ver aqui esse texto de Mateus, capítulo 15. É importante meditarmos nessa palavra aqui hoje e entendermos e observarmos realmente o que sai da nossa boca, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Mateus capítulo 15, vamos ler com atenção essas palavras do Senhor Jesus. Verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Pois é. Às vezes é assim que acontece. A pessoa, às vezes, ouve e não aceita essa palavra, não aceita essa repreensão. Jesus disse: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então, aquela pessoa que, de fato, ainda não foi plantada pelo Senhor, ela não consegue dar fruto. E essa árvore será arrancada, essa planta, né? Como diz o texto, será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Olha que coisa séria. Ora, se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão na cova. Então Jesus chama a atenção deles que aqueles fariseus, por mais que eles falassem coisas que a princípio parecem bonitas, mas lá o coração deles estava muito longe de Deus. A gente não tem que olhar para isso e se achar melhor do que eles. Nós temos que olhar para um texto desse e examinar o nosso coração. Jesus, eu não posso ser esse fariseu. Ou seja, essa pessoa hipócrita, essa pessoa falsa, essa pessoa que estou na tua casa, mas que não vivo a tua palavra. Eu não posso ser essa pessoa que fala, às vezes, até de Deus, mas que não vive o que Deus ensina. Então, nós precisamos sempre estar se avaliando, se julgando, porque senão a gente acaba se enganando. Voltando a alguns versículos anteriores, veja o que é que o Senhor Jesus fala aqui no versículo de número 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus dizia para eles que aquilo que aqueles fariseus falavam, muitas vezes diziam, não correspondia ao que havia dentro do coração deles. Porque quando Deus olha para o homem, Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Então, quando Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração, o que há dentro de nós. Bom, a boca fala do que o coração está cheio. E isso é o que contamina o homem, é o que sai da boca do homem. Às vezes, palavras, muitas vezes, que nunca deveriam sair da nossa boca. Há pessoas que precisam vigiar, elas são muito murmuradoras. Vira e mexe, elas murmuram. Elas só enxergam as coisas negativas das pessoas. Elas só falam, às vezes, mal dos outros. Cuidado. Cuidado para não se deixar ser usado pelo maligno dessa forma. Às vezes, a pessoa, como nós vimos a lição agora, o que sai da boca são palavrões. Mas a pessoa está na igreja há tantos anos e ainda fala palavrão. Não, escapuliu. Mas por que está escapulindo? Está escapulindo porque está dentro do coração ainda. Cristão não faz isso, né, pessoal? Por que fica falando palavrões?
E aí vai, e outras coisas mais. É uma pessoa muito explosiva, estoura com todo mundo. Quando fala, sai da frente que vai sair coisas ruins. Quer dizer, não está errado. A gente precisa se submeter a Deus. Senhor, eu quero me converter de verdade. Eu quero ter uma mudança real no meu interior. É o meu coração que precisa se submeter a Ti. Eu preciso ser uma nova pessoa. Amém? Caso contrário, a pessoa continua lá com o seu coração contaminado, mesmo dentro da igreja, e se enganando, porque não está tratando o que tem que tratar. É de onde procede as saídas da vida, é do coração. Do coração procede os adultérios, procede as mentiras, procede os homicídios, procede os sentimentos, e pior que você possa imaginar. É do coração que procede tudo isso. Então, nós não podemos deixar essas coisas habitarem em nós. Amém? Voltando para a nossa lição. É necessário passar pelo processo de arrependimento e conversão, a fim de que o coração seja purificado de toda sujeira. Senão, a pessoa viverá uma fé religiosa, enganando-se a si próprio. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sem um coração liberto e salvo, não conseguiremos ser livres do pecado e, consequentemente, não teremos comunhão com quem? Com Deus. Aí a gente diz, por que a pessoa ainda não consegue ter uma experiência maior com Deus? O que está faltando? Às vezes a pessoa diz, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Poxa, e todos deveriam ser. E o Senhor diz na sua palavra que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é isso que Ele faz. Mas por que não derramou sobre alguém ainda? A pessoa precisa se avaliar. Porque a palavra diz que Deus não daria um vinho novo em odre velho. Ou seja, Deus não coloca o Espírito dele em alguém que ainda não nasceu de novo. Falta algo. Pode ser que não seja isso, pode ser que a pessoa já seja convertida e está faltando é buscar, está faltando um entendimento. Há casos assim. Mas há casos que a pessoa ainda está faltando uma conversão real. Ainda tem coisas que não deveriam estar lá. E por isso Jesus não pôde batizá-la ainda. Então, é um desejo nosso crescer com Deus, ser uma bênção. Então, trate de trabalhar o seu coração. O meu coração tem que mudar. O meu interior tem que ser diferente. Eu preciso ser moldado. Eu preciso ser transformado. O meu coração tem que se quebrantar diante de Deus. Eu não posso ter isso dentro de mim. Eu quero ser uma pessoa de Deus de verdade. E aí sim, quando você prova de um arrependimento, uma mudança completa, meu amigo, ninguém segura você. Você vai realmente viver o que o Pai tem preparado para a sua vida. Amém? Voltando à lição. Para saber o que está dentro do coração, é preciso observar o fruto, ou seja, as atitudes espontâneas e o que falamos. Preste atenção nisso. São aquelas atitudes espontâneas, porque às vezes a pessoa segura na frente dos outros, ela quer manter a aparência. Mas ela não é aquilo. Por isso que muita gente é de um jeito dentro de casa e é fora de casa uma outra pessoa. Dentro de casa ele mostra quem ele é. Dentro de casa a família conhece, né, assim, entre aspas, a nudez daquela pessoa. Não estou falando de nudez física, e sim do interior da pessoa. Dentro de casa você conhece quem é a pessoa. Como ela é, como ele procede, como ele fala, como ele age. Quem é essa pessoa? Porque às vezes do lado de fora de casa, ele vive uma outra pessoa. É uma pessoa em casa, é outra na rua. Então na rua todo mundo aplaude e diz, poxa, essa pessoa é uma pessoa muito boa. Pergunta para o cônjuge, como é essa pessoa? Pergunta para os pais, como é esse filho? Pergunta para os filhos, como são esses pais. Porque quem convive com a pessoa é que vai saber quem realmente ela é. E mesmo assim, muita coisa ela ainda esconde. E quem conhece com profundidade é aquele que sonda os nossos corações.
Esse nos conhece verdadeiramente. Sabe quem somos, sabe o que há dentro de nós. Amém? Voltando aqui. Então, para saber o que está dentro do coração, é preciso observar o fruto. Ou seja, as atitudes espontâneas. E o que falamos? Vamos ver Mateus 12? Vamos lá? Mateus 12, versículo 33, Jesus fala disso. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, qual é o fruto que a pessoa produz? Ela vai mostrar se ela está ligada ao Senhor Jesus ou se ela ainda está ligada ao maligno. É o fruto que vai mostrar, de fato, quem é essa pessoa. Não são os dons, tá? Não são os talentos. Tem gente que tem talento. Tem gente que tem dom nato. Talento nato. Não é assim? A pessoa tem coisas assim que as pessoas admiram. Porém, não é fruto. A gente tem que conhecer o fruto. Pelo fruto é que se conhece a árvore. 34, olha o que Jesus fala. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, mesmo existem pessoas que elas tentam falar coisas boas, mas o coração dela também é mau. Jesus falou que são raça de víboras. São cobras, né? São cobras. Falam algo que você olha e até se espanta e acha muito bonito, mas dentro do coração a coisa não é assim. Então Jesus falou que são raça de víboras. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda palavra ociosa, toda palavra sem proveito, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. É a coisa séria. Porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Vamos voltar para a lição? Coisa séria, né? Se nossas palavras mostram inveja, ciúmes, divisão, ódio, preconceito, racismo, mágoa, é necessário arrancar essas sementes ruins do coração, a fim de frutificar o bem. O antídoto para o pecado é o arrependimento, confessar para Deus e mudar de atitudes. Então estamos vendo que não tem outro jeito, porque não há o que o homem possa fazer, pessoal, que o mude, que o transforme. Ah, não, mas eu não vou fazer mais, alguém fala. Não consegue, ele volta a fazer. Só tem um jeito, quando a gente vai a Cristo. A gente só consegue se libertar é quando a gente passa pela cruz. Como, pastor? Tem que ter uma cruz para a gente passar por dentro dela? Não é bem isso. Às vezes se faz um ato de fé querendo despertar a fé da pessoa nesse sentido. Mas não é isso. É quando você reconhece que lá na cruz, quando Cristo morreu, o seu eu morreu junto. Porque ele morreu a nossa morte. Ele nos substituiu. Paulo dizia, eu fui crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta realidade é que nós precisamos viver. Então esse eu meu, essa velha criatura minha, morreu com Cristo, eu fui com Ele crucificado. Eu não posso continuar sendo essa velha pessoa, esse velho homem ou essa velha mulher, essa pessoa cuja natureza é aquela natureza ainda pecaminosa.
essa velha pessoa tem que ser crucificada. Enquanto eu não reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário, o preço que Ele pagou pela minha libertação, nada muda. Mas quando nós assumimos Jesus, cremos no sacrifício dele em nosso lugar, ou eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, acabou. Nesta hora, ainda que venha alguma situação, quando você reconhece Jesus, eu me arrependo. Eu reconheço o Senhor como meu Deus. O meu eu está morto. O velho Rogério morreu. Essa velha natureza não existe mais. E você reconhece isso. E diante de qualquer tentação, você então resiste firme na fé, crendo no que a palavra fala, você é transformado por Cristo. Continuando a nossa lição. Então, o antídoto para o pecado é o arrependimento, confessar para Deus e mudar de atitude. Quer dizer, tem que deixar aquela prática. Como diz o Espírito Santo usando Paulo, as epístolas das cartas escritas à igreja. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ou seja, deixe a prática. Porque o arrependimento consiste em confessar, reconhecer que errou, né? Primeiro, confessar o pecado e abandonar a prática do pecado. Alguém diz, eu confessei, mas eu não larguei, não se arrependeu ainda. O arrependimento mostra mudança de atitude, conversão. Aí sim, a pessoa mostra que mudou. Continuando a lição. Libertação do luto. Esse assunto é bem pertinente nos tempos atuais que vivemos, que são tempos difíceis, onde muitas famílias estão enlutadas. E vamos ler com atenção isso. Algumas pessoas que perderam um ente querido cultivam no coração uma espécie de idolatria a quem morreu. É claro que o carinho e amor pela pessoa sempre existirão no coração de quem perdeu um familiar querido. Mas não pode se tornar uma obsessão, a ponto da alma ficar cativa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. A gente só gosta da primeira parte. Quando nasce uma criança é uma alegria. Todos festejam, todos parabenizam. Há uma alegria no nascimento. Mas o Senhor disse claramente, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há um tempo, há um momento em que todos seremos recolhidos. E às vezes a gente não aceita muito isso. Às vezes a pessoa parte já com idade, e mesmo assim a família não se conforma. Mas tinha que ficar mais tempo. Por que Deus fez isso? Às vezes a pessoa não entende. Há um tempo de vida. A Bíblia diz que seria de 70 a 80, mas sabemos que há pessoas que vão embora com muito menos. Há um tempo de vida de 70 e 80 anos, que a palavra fala, mas há pessoas que partem com menos. Quantos sepultamentos eu já fiz de pessoas muito jovenzinhas, às vezes até de bebês. Há tempo para tudo. E quando se perde um ente querido, a dor é muito grande. Especialmente com certas situações que acontecem, que infelizmente fogem ao nosso controle, que nós não gostaríamos que acontecesse, e que se perde um bebê, que morre um jovem, um adolescente, uma pessoa muito jovenzinha. E as pessoas às vezes olham para aquilo e dizem, meu Deus, eu não entendo por quê. Não há explicação. Por mais que você tente entender, por mais que você queira entender, ninguém vai conseguir explicar isso. Mas a realidade é que nós precisamos ter no coração que nenhum de nós somos de nós mesmos. Por mais que Deus permita que uma mulher gere um filho, essa criança, antes de ser filho dela, ele pertence a Deus.
Antes de alguém ser seu marido ou sua esposa, ele pertence a Deus. Antes, sabe, de ser um tio, uma mãe, um irmão, um pai, sei lá quem, eles pertencem ao Senhor. Se é do Senhor, se pertence a Deus, é dele, ele recolhe a hora que ele quiser. É como se ele estivesse nos deixando emprestado, olha, toma aí, fica com você um tempo. Mas foi eu quem fiz. É meu. A hora, o momento, o dia que eu precisar recolher, eu vou recolher. E às vezes circunstâncias que acontecem, situações na vida que se enfrenta, que levam as pessoas a precocemente ir embora. Existem pessoas que dão causa à situação, não se cuidam com a sua saúde, abrem portas para o inimigo entrar. Situações diversas acontecem que acabam levando, infelizmente, à perda de um ente querido. Uma situação como esta, como pandemia, né? Como quantas famílias estão enlutadas nesse mundo afora, é terrível. Mas existe essa realidade. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Sabe, uma coisa Deus ministrou no meu coração há um tempo atrás, que falou muito comigo. Quando uma pessoa ela parte, quando ela morre com Cristo, nós não perdemos essa pessoa. Ela não se perdeu. Eu perdi um familiar. Na verdade, você não perdeu. Porque quem perde, entre aspas, para Deus, né, não perde. Se perde quando se perde para o diabo. Aí se perde. Quando você perde um ente querido para o diabo, é terrível. Triste demais. Muito mais dolorido. Mas quando se, entre aspas, se perde para Deus, não se perde. Depois nós veremos essa pessoa de novo na eternidade com o Senhor. E nos alegraremos com essa pessoa lá no céu, servindo ao nosso Deus. Se não temos essa viva esperança dentro do coração, o desespero vai tomar conta de qualquer pessoa. Mas se temos essa convicção no nosso coração, o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de nós e vai nos sarar, vai curar o nosso interior. Continuemos na nossa lição aqui. Então há tempo para tudo. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso espírito nunca acaba. Jesus, ao lidar com casos de morte, explicou que é apenas um estado de sono, que durará até o dia do juízo final. Mateus 9, versículo 23 e 24. Vamos ler lá? Já estamos aqui em Mateus, vamos lá. 9, versículo 23 e 24. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Esse não foi o único momento que Jesus se referiu à morte como um sono. Quando Lázaro também morreu, o mesmo ele disse, né? Lázaro está dormindo e vou despertá-lo. Quando a Escritura fala da morte, muitas vezes se refere a um sono. Ontem à noite, quando nós deitamos para dormir, dormimos e quando acordamos é como se tivesse passado um minutinho, não é? Não é assim? Você acorda como se tivesse passado um minutinho. E o dia já amanheceu. E quando você olha no relógio, passaram-se horas em que você dormiu. E enquanto você dormia, o mundo continuava acontecendo muitas coisas. Tinham pessoas trabalhando, não é assim? Tinham pessoas viajando. Tinham movimentos na cidade diversos. Claro que um muito menor, porque durante a noite a maioria está dormindo. Mas muita gente trabalha durante a noite. Então, a coisa continuava acontecendo.
Durante a noite, enquanto você dormia, pessoas morreram. Durante a noite, enquanto você dormia, pessoas nasceram. Enquanto você dormia, gente viajava, via aviões passavam para lá e para cá no céu. Quantas coisas no mundo se passaram enquanto você dormiu essa noite? Assim vai ser a hora que partimos. Vamos dormir e vamos acordar. E vamos acordar com o Senhor nos chamando, nos despertando para o glorioso dia do Senhor. E se partirmos com Cristo, nesse dia acordaremos para a vida eterna. Mas se alguém partir sem Cristo, nesse dia ele vai acordar, mas vai acordar para a morte eterna. Por isso que agora, enquanto vivos estamos, esse é o tempo que nós temos para entregarmos a nossa vida a Jesus e vivemos na presença de Deus. Porque não temos como depois mudar a nossa eternidade. Agora é a hora de fazer a mudança disso. Continuando a nossa lição. O povo de Israel ficou triste quando Moisés, seu líder, morreu. Mas o tempo de luto durou 30 dias apenas. Está lá em Deuteronômio 34, verso 8. Depois você pode ler. Quando não entregamos a Deus o familiar que partiu, corremos o risco de morrermos junto. Ou sofremos na alma, de modo que doenças começam a surgir por causa emocional. Ainda há aqueles que começam a ver o espírito, entre aspas, do familiar morto na casa e buscam práticas de consultas aos mortos, os quais Deus condena. Isso é um espírito enganador, tentando se passar pelo familiar. É preciso resistir a esse mal. Não contatar nenhum morto e se libertar desse espírito maligno. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo, está escrito lá em Hebreus 9, 27. Essa palavra me libertou, esse Hebreus 9, 27. Porque antes eu achava que eu via as pessoas que morreram. A minha família não era de Jesus, nós éramos espíritas, né? E aí, quando morria alguém, eu achava que a pessoa vinha falar comigo. Meu avô vivia no meu quarto, né? Ele, entre aspas, né? Porque não era ele, era um demônio, eu achava que era ele. E eu achava que era ele que vinha falar comigo no meu quarto. E vivia lá. Toda noite eu aparecia lá, ou quase toda noite. Aquilo para mim era um desespero. Que eu não queria ver morto nem que me pagasse. Vai que esse morto vem falar comigo de novo, meu quarto já não cabe mais. Já não dá mais. E aí ficava aquela perturbação de noite. Mas quando eu li essa palavra, e o pastor explicou, está destinado a morrer uma vez. Então a pessoa não morre duas, não há reencarnação para morrer de novo. E depois da morte? Vem o que depois da morte? Vindo depois o quê? O juízo. Só tem isso entre a morte e o dia do juízo. Nada mais. A pessoa morre e depois vem o juízo. Não tem esse negócio da alma ficar penada por aí, vagando, e falando depois com alguém que morreu, e conversando com fulano, com ciclano. Isso é demônio, é espírito maligno que se disfarça, se faz como se fosse a pessoa, e há pessoas na sua ignorância, como um dia eu na minha ignorância, achava que era meu avô, há pessoas que acham que são seus familiares. E nisso estão sendo enganados pelos demônios e perturbados por eles. Então é verdade que é duro demais perder um familiar, mas nós temos na Bíblia Sagrada diversos exemplos. Quando Davi lutava pelo seu filhinho que havia nascido e queria morrer, e ele luta, e ora, e jejua, e busca a Deus, e clama, e clama, e clama, e clama, mas chegou um momento em que a criança morreu. Os seus servos já não sabiam nem como falar com ele isso. Como é que nós vamos dizer para ele que o filho morreu? Já não sabiam o que fazer. Pensaram, ele vai fazer qualquer loucura, porque viram como ele estava clamando, chorando, suplicando o favor de Deus pelo seu bebê. E quando dão a notícia para ele, seu filho morreu, estranhamente para todo mundo,
ele levanta, lava-se e pede comida para comer. As pessoas não entenderam. Mas ele mostra, aquele homem, segundo o coração de Deus, mostra para a gente como nós temos que proceder diante de uma luta dessa. Tem que se lavar, lavar-se na presença de Deus, abrir o coração, derramar o coração diante de Deus, deixar essa água do Senhor te limpar e levantar-se. Ele levantou e comeu e seguiu a vida dele. Se morremos junto com o familiar, nós estamos indo contra a própria vontade de Deus, porque se fosse a vontade de Deus te levar, ele teria levado junto. Mas se ele quer você vivo, porque ele tem um plano, um propósito na sua vida ainda. Há algo a fazer através de você. Outro dia me contaram um caso, que eu fiquei assim, impressionado ao ouvir. Uma senhora de 80 anos de idade, uma irmã em Cristo, aquelas mulheres de oração, mas já velhinha ela, com 80 anos. E os 2 filhos, a filha e o filho, pegaram o Covid. Os 2 foram internados. Os 2 ficaram em estado grave. E a filha dela veio a óbito. A filha faleceu. Os outros filhos não sabiam como falar com ela. Como é que nós vamos falar para ela, mãe, a sua filha morreu? Não sabiam como falar. Mas um dia, sentado lá à mesa, mãe, a gente queria falar com a senhora, mãe, que a fulana, a situação ficou muito séria. Ela virou, você quer dizer o quê, minha filha? Você quer me falar que ela já partiu? Pode falar. Deus já falou comigo. Ela disse, já falou com a senhora? Sim, já falou comigo. Eu tive um sonho essa noite, que Deus falou comigo. E no sonho, a minha filha estava entrando num portão muito lindo no céu. E quando ela ia entrando, ela disse, mãe, está vendo esse lugar? A partir de agora eu me mudei para cá. Eu vou morar aqui. O meu irmão, ele não vai morar aqui ainda, porque ele ainda tem que lavar as meias. Tá, mãe? Tchau. E ela acordou. Ela disse, Deus falou comigo, que a minha filha estava indo, porque ela estava pronta. Mas o meu filho ainda não estava pronto. Segundo o que ela no sonho sentiu Deus falando com ela, o filho ainda tinha que lavar as meias. Pergunta para o seu vizinho, as suas meias já estão lavadas? Já estão? Ou não? Acho que é bom mantê-las limpas. Porque o Senhor vem quando ninguém sabe, né? A hora. Mas vamos continuar na nossa lição aqui. Claro que isso foi uma experiência que ela teve com Deus, né? Foi uma experiência pessoal. A gente não pode fazer de uma experiência pessoal doutrina. Não se pode. Mas aquilo foi o conforto para ela. Aquilo foi o que Deus falou no coração dela. Foi dessa maneira que essa senhora de 80 anos se sentiu extremamente consolada e tranquilamente encarou a partida da sua filha, sabendo que a filha estava com o Senhor. Mas voltando à nossa lição, então. Então, o povo de Israel ficou triste, então, quando eles perderam o Moisés. Mas foram 30 dias de luto. Depois acabou. Não dá para viver a vida inteira de luto. Voltando agora à nossa lição, ano aceitável do Senhor. Esses são alguns aspectos que necessitam de libertação. Todos esses que nós já estudamos. Mas com certeza teríamos a necessidade de muitas lições para esgotar o assunto. O Espírito Santo, que conhece nossa vida, nos mostrará do que ainda necessitamos nos libertar. O importante é saber que este é o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor. Estamos no tempo da graça de Deus, em que a misericórdia do Senhor nos leva ao arrependimento e libertação. Seja qual for o seu caso, hoje mesmo você pode ser liberto, pois o nome de Jesus é poderoso para destruir toda ação maligna que te oprime.
João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, você será livre. Para ser liberto, é necessário se tornar um discípulo de Jesus, querendo renunciar de coração a todo pecado. Só assim é possível sair de tudo o que envolve as obras das trevas. Basta crer em Jesus e Deus lhe dará a vitória.